A Bela e o Monstro. Capítulo 1. A Maldição. A aldeia era bastante isolada, rodeada por altas montanhas e por uma grande floresta que, sobretudo no inverno, era difícil de atravessar. E também era perigosa. As casas eram geralmente de 1 ou 2 pisos, com telhados íngremes de palha ou ardósia. As paredes inferiores eram bastante espessas e muitas vezes feitas de taipa, uma mistura de terra, pedra e cal, com cantos, arcos e linteiros de pedra ou madeira, embora as casas mais ricas tivessem um resto de chão inteiramente de pedra. Os andares superiores tinham soalho de madeira e paredes e divisórias de taipa, ou seja, de cana entretecidas cobertas de barro e gesso, reforçadas com ripas entrelaçadas. Tratava-se de um material que era simples, leve, fácil de reparar e muito isolante. Os aldeões procuravam caiar periodicamente as paredes exteriores das suas casas. Penduravam vasos e flores quando o tempo permitia e pintavam os linteiros das portas e das janelas, bem como as ripas visíveis com as cores vivas. O resultado era, de um modo geral, muito agradável. Além disso, a aldeia tinha um moinho, um lavadouro, uma grande fonte no meio da praça, o forno do padeiro, a pequena biblioteca, 2 bebedouros para os animais e algumas lojas. A taberna, claro, com o seu enorme fogo sempre aceso, e a igreja com os seus 2 sinos. À sua volta, ao longo de um amplo vale com um ligeiro declive, estendiam-se campos de cereais e extensos prados para o gado, regados por 2 rios modestos. No entanto, o mais impressionante daquele lugar não era a aldeia ou os seus edifícios humildes, mas as montanhas altas e poderosas com névoa perpétua nos seus cumes. De boa parte do vale avistavam-se as paisagens altas, uma série de grandes prados a meia altitude, para onde era conduzido o gado no verão. Um único caminho levava à aldeia depois de sair da floresta. Também era impossível ignorar aquela floresta grande, antiga, escura e emaranhada, da qual muitas vezes se destacavam franjas de neblina úmida e gelada. Os mais velhos diziam em surdina que a floresta estava amaldiçoada e que era habitada por criaturas más e cruéis. Havia lobos, claro, mas também seres piores do que aqueles. Os lobos são ferozes, é verdade, mas só atacam para comer. As outras criaturas, aqui a voz dos velhos não era mais do que um sussurro. Bem, essas não têm a desculpa da fome para matar. Portanto, alertavam, todos fariam bem em evitar a floresta, em especial no inverno ou à noite. Contudo, é possível que a floresta nem sempre tenha sido tão escura, ou talvez tenha. Aqui as histórias da aldeia nem sempre estão de acordo. Poucos viajantes chegam àquele lugar remoto de França com notícias do exterior. Por isso, e com exceção dos poucos livros que ali circulavam, poucas pessoas sabiam ler e escrever. Eram sobretudo as histórias, as canções que se contavam ou cantavam à noite, à volta da lareira, repletas de magia e de maravilha, que ajudavam os aldeões a situarem-se no mundo e a tentarem compreendê-lo. Uma das histórias mais populares daquela terra, e da qual nasceram outras, tem o seu início num tempo em que, segundo dizem, a floresta não era tão sombria. Há muitos, muitos anos, um jovem príncipe, belo e rico, morava num castelo no meio da floresta. Mas aquele príncipe, embora tivesse tudo o que podia desejar, era egoísta, cruel e mimado, e desprezava todos os que não tinham a mesma sorte que ele. Não era fácil trabalhar para aquele príncipe, e muito menos amá-lo. Mas ele não se importava, pois não amava ninguém. Bastava que lhe obedecessem, sem hesitação, e que se pudesse rodear de prazeres e coisas belas. "Fora! Levem-no daqui! Nunca mais o quero ver!" gritou com desprezo, dirigindo-se aos seus criados. À sua frente, inclinava-se assustado um pobre músico que tivera a infelicidade de errar uma nota na peça que tocava para o príncipe. O homem foi de imediato escoltado para longe da sua presença. Lá fora, o tempo piorava rapidamente. Nuvens negras cobriam já o céu sobre a floresta, o castelo e os seus esplêndidos jardins. Os trovões soavam cada vez mais próximos e uma chuva densa começava a cair. "Mandem-me entrar o próximo, depressa!" ordenou o senhor do castelo. Estava a planear uma grande festa e queria que tudo fosse perfeito. Na antecâmara, um pequeno grupo de músicos assustados aguardava a sua vez. Alguns tremiam,
porque os gritos do príncipe chegavam claramente aos seus ouvidos, misturados com o vento e os rugidos ameaçadores da tempestade. Um após outro, com violência crescente, todos os artistas foram rejeitados. O príncipe achava-os a todos sem talento ou graça suficiente para atuarem na sua festa, até restarem apenas dois. Uma mulher grande e bastante confiante e um homem baixo, que tremia dos pés à cabeça, enquanto segurava contra si o cravo, um instrumento musical que é antepassado do piano. "Basta!" exclamou o príncipe, enfadado, olhando para o mordomo e levantando o seu trono. "Não me voltes a fazer perder tempo com músicos banais. Se quiseres manter o teu emprego, traz-me gente realmente boa." "Sua Alteza, meu príncipe", respondeu humildemente o mordomo, fazendo uma profunda reverência. "Perdoa a minha inépcia, não voltará a acontecer. Mas, por favor", acrescentou apontando para a porta, "restam apenas 2 pessoas. Uma cantora famosa, acompanhada pelo seu cravista. Atuam sempre juntos. Ouça-os, por favor. Acredito que não ficará decepcionado." Com um gesto de aborrecimento, o príncipe aceitou. E a correr, o casal e o instrumento foram levados para a sala. Apesar do nervosismo, graças sobretudo ao olhar de incentivo e carinho que a cantora lhe dirigiu, o músico iniciou uma bela área de ópera na qual a diva exibiu a sua voz maravilhosa, cheia de nuances e emoção. O desempenho foi de tal modo perfeito que até a tempestade que graçava o exterior se silenciou por algum tempo, embora se aproximasse da sua potência máxima. No palácio, todos ficaram imóveis, em silêncio, fascinados pela beleza do momento. O príncipe também ficou encantado, embora demonstrasse muito pouco. Nunca elogiava aqueles que o serviam bem, mas nunca se esquecia de repreender e punir aqueles que não conseguiam fazer. "Bem", disse por fim, "estes podem ficar. Hospedem-nos onde não me incomodem", acrescentou enquanto se levantava. Neste momento, alguém bateu à porta. "Ora é essa", desculpou-se o mordomo olhando para o seu braço direito, o criado-chefe. "Tanto quanto sei, não esperamos mais ninguém." A porta abriu-se sozinha, revelando uma velha pedinte curvada e apoiada numa longa bengala. "Senhor, por piedade", pediu a idosa curvando-se, "dê abrigo a uma pobre viajante. Só uma noite, e em troca, dar-lhe-ei esta rosa", acrescentou mostrando-lhe uma flor simples e perfeita. "O quê?", respondeu o príncipe com desdém. "Não há lugar em minha casa para velhas repugnantes como tu. E rosas? Tenho que cheguem no meu jardim." Dirigindo-se aos seus criados, ordenou: "Levem-na daqui." "Mas, senhor", o mordomo e o criado-chefe, com pena da idosa senhora, tentaram com as vozes fracas e interceder por ela, apesar do medo que tinham ao seu senhor. "Há uma tempestade lá fora, e é uma mulher muito velha, vai ficar doente." "Não acha, Sua Alteza, que poderíamos encontrar um lugar seco e quente no..." "Silêncio!", interrompeu o senhor do castelo. "Já disse o que tinha a dizer. Agora obedeçam, se não querem que eu vos expulse também." Os criados afastaram-se do príncipe, horrorizados, e virando-se, a velha pedinte voltou a falar. "Pareço-lhe feia e repugnante, Alteza?" perguntou sorridente, com a boca desdentada. "Ora, já deveria saber que por vezes aparências iludem e que apenas os tolos e os malvados são por elas enganados. Ninguém lhe ensinou que a melhor e mais autêntica beleza está no interior." A humildade tinha desaparecido da sua voz, substituída por uma autoridade severa. "Volto a pedir-lhe, meu príncipe, em troca desta rosa perfeita, de aparência tão simples, não acolheria uma pobre velhinha numa noite de tempestade?" "Não", respondeu o príncipe, ainda com determinação, mas com menos arrogância. "Não tenho culpa nem da tua condição, nem da tempestade. Vai-te embora e não me incomodes mais." O príncipe levantou-se para sair da sala, mas estacou. A velha transformara-se de repente numa jovem encantadora e terrível. Era, na verdade, uma poderosa feiticeira e estava muito zangada. "Pus-te à prova, príncipe, e falhaste", declarou a feiticeira com a voz estridente. "Vi com os meus próprios olhos como és cruel e egoísta. O quão vazio de amor está o teu coração." "Mas, senhora", tentou defender-se o príncipe, "eu não sabia." "Precisamente. Não sabias porque não querias saber?" interrompeu a feiticeira.
Viste apenas a superfície, não olhaste para além dela, nem ouviste a voz da misericórdia, da bondade e do amor. E agora, concluiu ameaçadoramente, serás castigado por isso. A feiticeira ergueu o seu cajado, ignorou os protestos do príncipe e proferiu estas terríveis palavras. A partir deste instante, meu príncipe, condeno-te a seres um monstro horrível que a todos irá assustar. De imediato, por entre gritos de dor e horror, o belo príncipe começou a transformar-se num monstro deformado. As unhas cresceram e curvaram-se, as mãos e os pés tornaram-se patas com garras, os dentes cresceram-lhe para lá dos lábios e tornaram-se armas brutais, prontas para morder, rasgar e esmagar. Cresceram-lhe chifres e cauda, a boca e o nariz projetaram-se para a frente, dando-lhe uma aparência animalesca. O tamanho dos músculos duplicou-se e uma juba espessa cobriu-lhe as costas e a cabeça. Com alguns minutos de dor terrível, o seu rosto e o seu corpo perderam toda a aparência humana e no seu lugar ficou um monstro saído dos piores pesadelos. Só os olhos, agora mergulhados num rosto grotesco e horripilante, mantinham uma luz humana, incerta e desesperada. E vocês, homens e mulheres deste castelo? Anunciou a feiticeira com um sorriso frio, olhando para os criados que, angustiados e imóveis, assistiam ao drama. Também merecem castigo, porque conhecendo o amor, não foram capazes de o ensinar ao vosso senhor, nem ousaram desafiar a sua crueldade e desobedecer-lhe. Com um novo gesto do seu cajado, todos os que naquele momento se encontravam no castelo foram transformados em objetos imóveis que, de alguma forma, recordavam os seus ofícios e personalidades, enquanto uma espécie de inverno perpétuo se instalava em redor do castelo e na floresta que o cercava. Olha bem para esta flor, monstro, ordenou a feiticeira, voltando-se uma vez mais para o príncipe. Presta atenção, pois pode ser a tua salvação. Os olhos do monstro fitaram-na com ansiedade, e a feiticeira disse: desde que esta flor não perca todas as suas pétalas, quando completares 21 anos, terás a possibilidade de salvares e voltarás a ser quem és. Com uma condição, anunciou com altivez. Terás de ser capaz de amar alguém, e este alguém também terá de te amar, apesar da tua aparência repulsiva. Mas se a flor murchar completamente e perder todas as suas pétalas, ameaçou, permanecerás um monstro horrendo para sempre. O príncipe chorava encolhido no chão, e os criados, transformados em práticos, O príncipe chorava encolhido no chão, e os criados, transformados em práticos castiçais, relógios, armários, carruagens, espanadores ou bulos, lamentavam amargamente o seu destino. Ajudem a mudar e a merecer o amor, e também se estarão a ajudar a vocês mesmos, porque o vosso castigo terminará com o dele, explicou o feiticeiro aos criados. Voltando-se de novo para o príncipe, entregou-lhe um espelho. Entregou-lhe um espelho, dizendo: se olhares para ele, ver-te-ás como eras antes de te tornares por fora o que já eras por dentro. E também poderás ver o mundo para lá do teu castelo. Nenhum outro espelho te fará esse favor, se é que se trata de facto de um favor e não de um castigo adicional. Com estas palavras a feiticeira partiu, deixando atrás de si a mais absoluta desolação. O príncipe, enlouquecido, refugiou-se nos seus aposentos. Partiu com as próprias garras todos os espelhos que encontrou pelo caminho e ordenou aos criados que guardassem os restantes. Havia muitos espelhos no castelo, porque o príncipe vaidoso gostava de ver neles o seu reflexo. Mas agora todos, exceto o espelho da feiticeira, multiplicavam a sua aparência monstruosa e enchiam-no de repugnância e desespero. O tempo foi passando, havia cada vez menos pessoas a aproximarem-se do castelo, e as poucas que o faziam fugiam assustadas. O esquecimento espalhou-se como neblina sobre aquele lugar, e os seus habitantes ficaram sozinhos, isolados, abandonados. O monstro, além da beleza, também acabou por perder a esperança. Trancado em casa, via como aos poucos as primeiras pétalas da rosa secavam e caíam. De vez em quando olhava para o seu reflexo no espelho encantado, mas tal como previa a feiticeira, o que nele via não lhe trazia paz, mas sim angústia e tristeza. Pois quem seria capaz de amar um monstro?